Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo dos sólidos geométricos. Nós já estamos agora no módulo 49 do seu livro 3, onde nós vamos ver o conceito de planificação dos prismas, tá bom? Vamos lá então, acompanha comigo no seu livro. Quando a gente vai falar da ideia de planificação, o que vem a ser esse conceito de planificação? Antes de eu propriamente dito explicar para vocês o que isso significa, observe essa imagem que nós temos aqui, ó. Nessa imagem, a gente tem um menino que tem um cubo, né, uma caixa, digamos assim, na mão. E o que ele está fazendo, se a gente parar para observar, é desmontando a caixa. Quando ele desmonta essa caixa, e a gente chega até essa terceira figura aqui, a gente consegue perceber que aquela figura, que era um sólido, era uma figura tridimensional, ele acabou abrindo e deixando essa figura plana, né, na forma que a gente chama de duas dimensões. O fato de você pegar uma figura tridimensional e deixar essa figura na forma plana é o que nós chamamos de planificação. Então, quando a gente fala de planificação, o que nós estamos fazendo é, na verdade, no plano, ou seja, em duas dimensões, nós estamos representando todas as faces que formam esses sólidos. Lembra que a gente viu que quando a gente estava tratando de poliedro, né, em especial, que é o que nós vamos ver hoje, todos esses poliedros eram formados por faces que eram poligonais, ou seja, que eram polígonos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, essa última imagem aqui da planificação desse cubo, né, que foi o que justamente ele fez, a gente vai obter, na verdade, superfícies que são representadas por polígonos. Lembra que o cubo, né, em especial, ele era formado por 6 faces que eram quadradas. Então, quando nós planificamos esse cubo, a gente acaba abrindo e tornando essa figura, na verdade, plana, contendo 6 quadrados, que é justamente cada uma das faces que nós tínhamos lá do cubo. É legal a gente destacar que quando a gente faz a planificação desse cubo, aquela maneira não é a única possibilidade que nós temos. Aqui eu coloquei para vocês 3 novas representações que nós temos da planificação do cubo. Se você, por exemplo, recortasse tudo isso aqui que tem ao redor, você conseguiria montar essa figura formando para a gente um cubo. Você pode fazer isso, inclusive, lá no final do seu livro, no livro 3, você tem figuras geométricas para você recortar e colar, e você vai conseguir chegar até esse cubo e ver isso que eu estou dizendo. Então já fica como uma atividade para você fazer, recortar as planificações que estão lá no final do seu livro e montá-las de maneira a formar esse sólido geométrico novamente, tá? Só toma cuidado que não é porque uma planificação tem 6 quadrados que essa planificação obrigatoriamente será a planificação de um cubo. Por exemplo, nessas 3, por mais que elas tenham 6 cubos, 6 quadrados, você consegue montar um cubo. Só que, por exemplo, nessa daqui, ó, que eu estou mostrando agora, você também tem 6 quadrados. Só que esses 6 quadrados, se você tentar montar, ele nunca vai formar um cubo. Se você simplesmente cortasse aqui nessas laterais, né? Deixa eu mostrar aqui. Cortasse nessas laterais aqui e tentasse montar, encaixar essa figura de maneira que ela formasse um cubo, você ia perceber que você não ia conseguir. Então, a gente só consegue montar se ele tiver uma determinada estrutura igual essas 3 anteriores que eu havia mostrado para vocês, tá bom? Além dessa planificação que a gente tem, né, presente ali para o cubo, a gente consegue também ver a planificação de outros prismas. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma de base triangular. Esse prisma de base triangular, a gente consegue também fazer a planificação. De que maneira que surge essa figura aqui, que seria a planificação dele? A base desse prisma, ele é um prisma de base triangular. Então, eu já tenho para a minha base inferior um triângulo e para a minha base superior eu também tenho outro triângulo. Então, esses 2 triângulos aqui representam as bases quando eu faço a planificação. Já quando eu olho as laterais, todas as laterais dele são formados por retângulos. Então, eu consigo pegar esses retângulos e também fazer a planificação. Por isso que gerou essa figura. Vou te mostrar mais um. Imagina que eu fizesse agora a planificação de um prisma e a base dele fosse hexagonal. Se eu olhar essa base sendo hexagonal, significa que a base é um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. Então, eu consigo ter como base um hexágono, tanto a base inferior como a superior, e todas as laterais são formadas também por retângulos. No caso aqui, são 6 retângulos, porque cada um está agarrado, digamos, nessa aresta da base. Então, isso aqui formou para mim a planificação desse prisma de base hexagonal. Para você enxergar isso melhor, vou botar uma outra imagem aqui, desse aplicativo, por exemplo, onde você vai conseguir visualizar melhor isso que eu estou te dizendo.
Olha, por exemplo, essa representação. Eu tenho aqui ó, um prisma, né, de base triangular. Imagina que eu vá, por exemplo, fazer a planificação dele. Planificar, lembra que significa você abrir e tornar ele ó, plano. Então, por exemplo, eu estou abrindo esse prisma que tinha minha base triangular e formou a minha planificação. Ó. Vou fechar para que você possa ver. Ó. Fechei, formou de novo ó, a figura que a gente já conhecia. Abrindo, isso é para mim o que nós chamamos de planificação. Vou mudar aqui, vou botar uma outra. Por exemplo, um prisma agora. Ó. Vou mudar para um prisma de base pentagonal, tá bom? A mesma ideia, eu vou planificar, ou seja, vou deixar essa figura plana. Então, repara que eu estou deixando ela plana, ela vai fechar agora. E aí, o fechar, eu volto com ela a ser uma figura tridimensional, a ser um sólido geométrico. Ó. Quando eu abro e torno ela plana, eu estou fazendo a planificação, tá? Vou botar só mais um, para você ver, por exemplo, um prisma de base ó, decagonal, ou seja, que a base dele tem 10 lados. E aí você repara que o processo é o mesmo. Quando você abre essa figura, você acaba formando uma planificação, tá bom? Esse conceito de planificação, ele ainda vai voltar para a gente em algumas outras videoaulas daqui para frente, onde nós vamos, digamos assim, estabelecer algumas especificidades, digamos, de acordo com algumas imagens que nós vamos ver, tá bom? Nessa videoaula, então, a gente encerra por aqui e eu gostaria que você fizesse esses exercícios que eu estou deixando para casa do seu livro como maneira para você fixar esse conteúdo, ok? Então, por hoje, pessoal, é só. Obrigado aí pela atenção. A gente volta a se encontrar na próxima videoaula. Tchau, tchau.